Vamos corrigir a nossa avaliação do roteiro 9. Questão 1. Proponha uma técnica para separar água mais óleo de cozinha. Então, a técnica, né, pessoal, a proposta deve ser quem? A decantação. A decantação, né, pela ação da gravidade, já vai separar o mais denso do menos denso. Aqui nós temos uma simulação, que, né, no caso, o óleo ele é menos denso que a água. E em laboratório utilizaríamos quem? Um funil de decantação, da seguinte forma, né? Abriríamos ali uma torneirazinha, né? Que sairia primeiro o líquido mais denso, que no caso seria a água, e depois o menos denso. Questão 2. Que tipos de filtração existem e qual é o mais rápido? Na verdade, temos vários tipos de filtração, né? Se formos por classificações, até em laboratório, eles dividem as filtrações em analítica, qualitativa, e também tem a filtração biológica, filtração química, né? Mas, em termos do ensino médio e do tópico de separação de mistura, nós temos básicos. No caso, a primeira é a filtração comum, por exemplo, né, que a gente utiliza para fazer café coado. E nós temos a filtração a vácuo, que ela é a mais rápida. Justamente ser a vácuo, ela vai fazer com que então haja uma aceleração na descida, né, do líquido ali, daquilo que a gente está separando. E o processo de separação magnética, também conhecido como imantação. O processo ele é caracterizado, né, por separação de sólidos nos quais um material pelo menos seja magnético, ou seja atraído por um ímã. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. A. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. Não, está incorreto. Por quê? Na decantação, para ficar fácil, né, de esquecer por decantação, ele deve ser uma mistura heterogênea, né, e os materiais terem, então, diferença ali de densidade e ter aquela separação ali, a própria gravidade já ajuda, e a gente pode utilizar o funil de decantação, o que for, né, para ajudar, então, a obtermos realmente separado. Mas a questão principal é que a mistura é heterogênea. A mistura álcool e água pode ser separada por filtração simples? Não, né? São dois líquidos, né? E o filtro retém um sólido sem chance. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação? Não, gente. Não tem como, né? Condensação poderia, né? Considerando eles terem pontos de condensação diferentes. Mas nesse caso não se aplica, né? Podemos afirmar que, ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. Muito cuidado com essa. A gente pode afirmar que se a gente separa as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, eu vou obter já de cara substâncias puras? Não, eu não posso afirmar isso, não. Porque numa mistura heterogênea, eu posso também ter junto uma mistura que, se estivesse sozinha, né, uma solução, no caso, né, uma mistura homogênea de água e sal. Por exemplo, né, se a minha parte líquida for água e sal, e eu ter, sei lá, areia junto, daí eu separei a areia, e eu separei a parte líquida da sólida, né, não quer dizer necessariamente que eu vou ter substâncias puras, a parte líquida ainda está com água e sal, então não se aplica também, está incorreta. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido e líquido, é a destilação. Isso é incorreto, né? Então, é questão, né, de tentar evaporar o líquido e separá-lo, então, do sólido, que é o caso da mistura clássica de água e sal. Questão 5. Diferencia a destilação simples da destilação fracionada. A diferença principal está que a destilação simples ela é utilizada para separar um líquido de um sólido, né? Então, vai evaporar e condensar o líquido para separá-lo, então, do sólido. Já na fracionada, nós teremos a separação de líquido com líquido, né? Com diferentes pontos de ebulição, ou ainda de gases, né? Gases
misturados, pode ser utilizada a destilação fracionária. Questão 6. Abaixo está esquematizado o fluxograma relativo à separação de componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. E a questão quer que a gente, ao examinar, saiba qual é o processo 1 e qual é o processo 2 que foi utilizado. Então, inicialmente eu tinha no sistema azeite, água e açúcar. E daí, depois do processo, eu obtive o azeite, a água e o açúcar, né? Então, eu obtive a separação de líquidos. No caso, separou o líquido azeite e a solução, mistura ali água e açúcar. Isso foi feito através de quê? De decantação, né? Como se fosse água e azeite. Então, o processo 1 é decantação. Depois, eu tenho a água e o açúcar e eu quero obtê-los separado. Eu quero a água e eu quero o açúcar. Então, o processo 2 é o quê? Destilação simples, né? Separação de líquido e sólido, né? O sólido dissolvido é ele. Então, destilação simples. A professora, eu coloquei evaporação. Tá, eu aceitei.